encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Na HDI Seguros, tudo funciona com precisão e segurança. Aqui, proteção sem surpresas é o verdadeiro terror das incertezas. São milhões de brasileiros que confiam nas nossas soluções. Porque quando o seguro funciona de verdade, o incerto não tem vez. HDI Seguros. Certeza que te deixa seguro. O registro do produto é automático e não representa a aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mamography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Bom dia, seu Sérgio. Estamos numa operação contra furto de água. Está tudo certo no seu hidrômetro. Aí, tô na moral, irmão. Mas vem cá, o que acontece que faz essa parada? Ligação irregular é um crime previsto em lei e da cadeia, além de prejudicar toda a pressão da água e abastecimento da vizinhança. Melhor não vacilar, né? Bom trabalho aí. É isso. Valeu e até a próxima. Não vacila, regularize no aguasdoparaíba.com.br ou baixe o app Cliente Águas. Viu alguém furtando água? Denuncie no 0800 772 0422. Águas do Paraíba. A vida flui melhor por aqui. O Centro de Diagnóstico Unimed oferece tecnologia de ponta e atendimento qualificado. Contamos com uma ampla gama de exames de imagem, garantindo diagnósticos ágeis e precisos. Pensando na sua comodidade, realizamos atendimentos também aos finais de semana e feriados. Conheça a unidade, que fica na rua Batista Lacerda, número 29, Parque Rosário, bem ao lado do nosso hospital. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 24 de novembro de 2025, começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, ao vivo, pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Também daqui a pouco vai estar editado em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV, pela Alexa, só dá o comando Alexa ouvir Folha FM em todos os canais aí para você curtir a Folha. São 7 horas e 10 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa essa edição de hoje com as principais informações. Que chuva foi essa aqui na região noroeste do estado do Rio ontem? Teve cabeça d'água. Em Cambuci, naquele parque aquático ali, cara, mais uma vez, né? Muita água. Também em Portela, eu estava vendo hoje pela manhã nas redes sociais lá daquela região de Itaucara. Portela é um distrito, né? E assim, Portela antes e depois, teve uma quadra na área central. Caiu tudo, totalmente destruída. Parte da fachada de uma igreja católica também caiu. Ventos fortes, chuva de granizo e essa cabeça d'água aqui em Cambuci, Santo Antônio de Pádua,
várias cidades aqui da região noroeste com muitos prejuízos. Não temos informação de nenhum ferido, nem de mortos, graças a Deus, né? E estamos acompanhando, vamos acompanhar hoje também todos os balanços aí, as divulgações das ações feitas, né, tanto pela Defesa Civil, prefeituras e tudo mais. Bom, são 7h12 e para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos mantém aí a previsão de tempo parcialmente encoberto. A máxima prevista para hoje é de 28, a mínima de 21, a probabilidade de chuva é de 90%. E a precipitação está marcada aqui, para acontecer por volta entre 3 e 4 horas da tarde, né, que é a chuva, e depois entre 20 e 22 horas. Então, há uma previsão de chuva para hoje, logo no meio da tarde, aqui em Campos, mas a chuva é fraca a moderada. E a temperatura, neste momento agora no centro da cidade, é de 23 graus, máxima de 28, mínima de 21. O programa de hoje tem o prazer de receber essa figura sensacional. Eu estava falando com ele aqui, toda vez que você vem aqui eu fico empolgado, adiantar logo aqui a abertura para a gente explorar bastante o seu conhecimento, a sua fala. Você é um cara que está no lugar de fala, né? E, sobretudo, tem uma visão muito, muito, muito realista daquilo que a gente acontece e que acontece com a nossa história, com a nossa realidade dessa cidade escravagista que é Campos. Vamos conversar com o Totinho Capoeira, sociólogo, teólogo e subsecretário da Igualdade Racial e Direitos Humanos. Vem aí trazer para a gente toda essa programação do mês de novembro, que eu acho fantástico e acho importante a gente falar, mas sobretudo vamos falar sobre racismo estrutural, território, né? Essa divisão. Não há uma segregação, claro, evidente, mas assim, me parece muito pontual alguns pontos da cidade com uma segregação bem clara, na minha ideia. As desigualdades históricas que nós temos em Campos, esse apagamento, né, da memória de tudo que essa cidade fez, que esse país faz, né, que o mundo ainda comete de racismo estrutural. E a gente vai falar sobre as políticas públicas também antirracistas, a gestão municipal. O Totinho está anunciando aqui para a gente, tem uma viagem agora à África, que é o berço dessa nossa cultura maravilhosa, fantástica, né? E a gente vai falar também sobre um outro caso, no finzinho no último bloco a gente fala ainda sobre um outro problema muito sério também, que atinge aí, e eu acho que é uma forma também de preconceito, de racismo muito grande, que é a economia, né? Como a gente vai falar sobre criar empoderamento real, não é só na palavra bonita do empoderamento. Eu gosto do Totinho que ele joga na canela, quando dói tem que ser. E o futuro dessa política como um todo, né, brasileira e campista, antirracista. Totinho, obrigado pela sua presença. Você mandou, rapaz, um link que eu quero falar sobre isso. Você virou agora faixa o quê? Não, comemorei 35 anos de capoeira. Não, 35 anos de capoeira, que faixa? Eu vi alguém colocando uma faixa aqui, 35 anos de capoeira. Brinca com a situação. Bom, então a gente vai falar sobre Novembro Negro. Posso falar assim? É assim que se fala, é o termo. É o termo. Novembro Negro e as ações da Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos de Campos, com o subsecretário Totinho Capoeira. Um instante só, Totinho, só passar aqui pelas manchetes do portal folha1.com.br e a gente trazer aqui você conversando com a gente nessa manhã. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem.
e também com o apoio de Radmed Diagnóstico por imagem, sempre à frente. No jornal Folha da Manhã, em destaque na capa, após tiros, polícia interdita boate e aponta venda de bebida a menores. Segundo a delegada da 134DP, estabelecimento também possui alvará vencido. A direção da casa de shows rebateu e tem aqui toda a reportagem completa no jornal impresso Folha da Manhã. E o edital também de interdição total da casa, está aqui. Pedido será levado à Câmara. Previcampos, Conselho aprova parcelar repasse. Está na página 5 do jornal Folha da Manhã. Influencer campista de 12 anos encanta Gilberto Gil e viraliza nas redes. O carisma, né, no, entre aspas, jornal de recortes. Estela falou sobre preferência musical, está aqui na capa do jornal, muito, muito legal, né? A história dessa menina, né, de 12 anos, toda vi também na Inter TV uma matéria com ela, muito legal, e ela deve estar por aqui com a gente em breve também. Macaé inicia a convocação de aprovados nos concursos de 2011 e 2012. Mais de 2.000 acidentes em Campos, de janeiro a novembro. Uma estatística que está muito, 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 muito grande e está crescendo. São, claro, evidente, aumenta o número, aumenta também o número, aumenta o número de usuários, aumenta o número de problemas com as bicicletas elétricas. E o problema da bicicleta elétrica, diferentemente da comum, é que o que eu estou percebendo, e não é Campos essa informação, isso é do Brasil, é que a gravidade dos ferimentos muito maior, em função da velocidade, né? Exatamente. E aí vem a nova lei agora, a partir de janeiro, exigência de uso de capacete, emplacamento de algumas com uma determinada potência e tudo mais. Caravana da Coca-Cola atrai público. Mulheres de esquerda e direita falam das eleições e em paz, o que é melhor, o que é bonito. Está nas nossas redes aí. Foi na sexta-feira aqui no Folha no Ar, duas convidadas falando com a gente sobre justamente essa polarização. Guarulhos terá reforma de orla entregue no dia 18. Debate pelo sim. Sim quer dizer selo de inspeção municipal, principalmente para a indústria de alimentos, claro. Como, por exemplo, produtos cárneos, né, linguiça, embutidos, queijos da roça, essa coisa. Tem que ter. Virou disputa eleitoral de 2026 antecipada. Está aqui no ponto final. Veto ao semiárido em pauta no dia 27. Lula se reforça no Supremo e se fragiliza no Senado. Está aqui no jornal Folha da Manhã impresso. Para fechar aqui, Totinho, rapidamente, só registrar: a prisão de Bolsonaro é mantida após audiência de custódia. A juíza auxiliar Luciana Yuck Fugishita Sorrentino homologou o cumprimento do mandato de prisão. A primeira turma vai analisar hoje, né, a permanência ou não. E Bolsonaro mostrou, não só mostrou, como admitiu, a tentativa de rompimento da tornozeleira. Usou um ferro de solda. Muito... Você tá rindo? Você tá rindo, Totinho? Caramba, maluco. Ferro de solda, para nós aqui de rádio, é muito comum, porque a gente usa, eu sei usar, Beto, e assim, você sabe que é um poder limitado, e dá trabalho, porque quando você usa o ferro de solda em plástico, matéria plástica, ele garra aquilo no ferro, para limpar aquilo depois é uma trabalheira doida. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é a tentativa. E por que o senhor tentou fazer? Fiquei meio... os argumentos que ele usou, né, não são nada convincentes. A polícia
Federal, né, já havia divulgado isso, falado, né? E, aliás, há toda uma preocupação com relação a essa questão de tese de alucinação alegada por ele, né? Alegou vergonha, alegou que teve uma crise lá, enfim, e tentou tirar, mas a polícia está investigando. Bom, são essas algumas das manchetes que estão aqui no portal folha1.com.br. Deixa eu ir trazer o bom dia do nosso convidado, são 7h22. Totinho, bom dia, obrigado pela sua presença. Para quem chegou agora, ligou o rádio agora, a gente vai conversar a partir de agora com o Totinho Capoeira, que é sociólogo, teólogo, subsecretário de Igualdade Racial e Direitos Humanos, no mês de novembro, o mês negro, o mês da população negra, que aí pega todo mundo. Novembro Negro, né? Novembro Negro. Cara, bom dia, como eu disse e repito, feliz sempre por você, né, nos honrar e prestigiar aqui com sua visita, e mais feliz ainda que aproveitar o seu lugar de fala e a gente colocar as coisas no devido lugar. E, sabe, eu tenho, assim, não é que é utopia, mas eu tenho esperança de que a gente consiga melhorar. Já melhorou um pouco? Muito pouco perante a dívida que a gente tem com essa população, mas temos que avançar mais. E o caminho é esse. Bom dia, bem-vindo, amigo. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos e todas. Bom dia aos ouvintes desse programa. Vamos embora debater, discutir um pouco sobre a promoção da igualdade racial, né? E os efeitos nefastos que o racismo proporciona à comunidade negra, não só aqui em Campos, mas como no Brasil inteiro e no mundo, né? É no mundo todo, né, cara? Você vê a Argentina aqui pertinho da gente, não tem uma lei específica igual a gente. Por isso que eu falo, a gente avançou. Mas assim, eu não acho que lei seria tipo quebra-mola. Cara, você fala assim, se tem uma esquina, se tem uma curva, não precisaria de quebra-mola se todo mundo tivesse a devida educação, né? Mas não sei se lei resolve, não sei se você pensa assim. Sim, eu penso que o racismo, ele chega no mundo, né, vamos supor, a partir das invasões europeias ao continente africano, para objetificar aquelas pessoas que lá moravam. E a partir dali aquilo foi autorizado por vários poderes da época, inclusive porque o mundo naquela época era teocrática. E quem determinava o que fazia e o que não fazia era a Igreja Católica. E nesse momento, os papas da época, não vou direcionar especificamente, eles autorizavam a partir da bula papal o que fazer e o que não fazer com essas pessoas negras africanas. Isso foi tentado também na Ásia, não deu certo, foi tentado em alguns lugares também que não deu certo. Na África, pelo povo africano ter um costume muito particular, eles se aproveitaram dessa fragilidade. Então, assim, o racismo, a gente pode dizer que se a gente, em uma construção civil, o racismo ele é o cimento, porque ele está estruturado nessa sociedade, e para você desconstruir esse processo racista, ou seja, que vem do período colonial, ali, do escravagismo ali, é um processo que a gente vai ter um pouco de trabalho ainda para desconstruir, porque ainda é muito latente, né? As pessoas ainda vivem ainda com aquela questão da cor e aquela questão do sobrenome. Enquanto a gente não conseguir derrubar isso, a gente vai ter a gente vai continuar tendo alguns problemas em relação a isso. Tá de sobrenome também é tenso, né, cara? E são esses sobrenomes. O cara é da 25ª geração, sou primo do primo do primo do primo. Mas é o primo do primo que é herdeiro. Cara, a questão do Brasil está muito relacionado às heranças. E muito se fala no racismo de mimimi, rararara. Mas como que você vai abrir mão da discussão antirracista se o branco não abre mão das heranças? Então, assim, para ter justiça, o branco precisa abrir mão dessas heranças históricas. O branco herdou dinheiro, privilégio, educação de primeira mão, e nunca abriu mão desse privilégio histórico. Então, assim, o dia que o branco, vou chamar de branco, não vou chamar de não negro, para poder não parecer que eu tenho algum problema com as pessoas não negras. O dia que o não negro abrir mão desses privilégios históricos, sociais, culturais, que são hegemônicos, aí a gente pode começar a pensar em discutir de uma outra forma. Enquanto existiam esses privilégios soberanos, a gente não tem como discutir de outra forma, a não ser na luta de ocupação de espaço e a luta antirracista. É o jeito, e buscar crescimento, e buscar forma de
ampliar essa luta. Antes de entrar, eu acho que foi a primeira pessoa que me fala isso assim muito claramente, não vou dizer ludicamente não, mas didaticamente bem incisivo. Meu filho, racismo estrutural, nós somos o cimento nessa parada toda, não adianta ferro, brita, areia, sem o cimento. O que dá liga é o cimento. O que segura tudo é o cimento. Você tem 200 componentes ali. Mas o cimento que dá liga. Você foi categórico. Perfeito. Isso. Cara, aqui, me fala aqui, Novembro Negro, como é que foi? Eu vi muita coisa e eu achei legal que você fez uns cursos, quer levar conhecimento para essa população preta, para a população negra, mas empoderamento de alguma forma e autoestima através daquele concurso de beleza. Eu vi algumas coisas, mas eu queria que você fizesse um apanhado desse mês aí que não acabou. Ainda tem muita coisa. Bom, a gente vem desenvolvendo na Prefeitura Municipal de Campos, né, um trabalho de tentativa de medidas de compensação. Tá? Compensação, reparar alguns danos que foram provocados a esse grupo, né, ou esse público específico que foi marginalizado durante muitos anos. Ficou longe das agendas públicas durante um bom tempo. Então, a gente não faz ações especificamente sazonais ou focais como novembro. Novembro é a culminância de um ano inteiro, cara. Essas coisas que a gente faz em novembro nada mais é do que botar um cadinho de purpurina naquilo que a gente vai fazer no ano inteiro. Pô, é isso, entendeu? A gente só bota um pouquinho de purpurina para enfeitar o pavão, mas isso já vem acontecendo. Por exemplo, a gente fez alguns cursos de letramento racial no mês de novembro. A gente já vem fazendo isso durante todo o ano. A única coisa que a gente faz no mês de novembro, diferente do que já vem sendo feito no ano, é o concurso de beleza negra, no dia 20 de novembro, porque já é tradição. Já são 20 anos acontecendo esse concurso, na perspectiva de valorizar e dar espaço, dar visibilidade às pessoas mais fragilizadas, né, mais que a gente vai chamar de mais vulnerabilizadas, que querem, nesse momento, para estar ali no palco do Trianon, porque é o que eu passo sempre para os meninos quando vão lá. O Trianon, durante muitos anos, foi o espaço da elite brasileira. Não é a elite campista, mas é da elite brasileira. E quando você bota 1.000 pessoas, 700 pessoas dentro do Trianon para assistir negros e negras passar pelaquele palco, é muito prazeroso para a gente. Mas a gente teve muitas ações. A gente teve visitações às escolas, discutindo raça, classe, gênero. A gente teve visitas também à entidade, a gente foi à POI, foi muito bacana trabalhar lá com os alunos da POI, seus familiares, muito bacana. O Zezé lá faz um trabalho fantástico, junto com a Cristiane Viciano. A gente teve no Tieles, a gente teve no Liceu, a gente teve tantas e tantas escolas que foi muito bacana, para além das atividades que a gente faz de letramento racial ou alfabetização racial, assim dizendo, né? Para os alunos dos cursos que a gente faz lá de geração de renda. Por quê? 90% dos nossos alunos são compostos por mulheres negras periféricas de baixa escolaridade. Mães solos, né? E a gente procura trazer essas pessoas para um debate, ou seja, para uma discussão, onde elas se entendam quanto sujeito. Porque, na maioria das vezes, essas meninas, esses meninos de periferia, que teve baixa escolaridade, não teve tanto acesso, mal empregado ou desempregado, não se sente pertencido nessa sua esfera social. Não se sente como um protagonista da sua própria esfera social. E aí você fazer com que essas pessoas se entendam como sujeito, fazer com que elas se entendam como sujeito, que elas se vejam como proponente na sua própria esfera social, é um processo. Porque esse processo de apagamento, de invisibilização, esse processo de exclusão social dessas pessoas, faz com que elas entrem num lugar chamado ostracismo, não por força própria, mas por conta de uma sociedade que empurra ela para ali. É o trabalho ruim, é a falta de oportunidade de ir para a escola, porque muitas vezes foi mãe, e o aborto paterno, digamos assim, faz essa pessoa gerar uma família monoparental chefiada por si própria. Então, assim, são um conjunto de culminantes de coisas que faz com que os governos, em todas as esferas, tenham mesmo que propor medidas de ações afirmativas, medidas de compensação, para poder tentar dar equidade nessa discussão. Uma das coisas, cara, mais polêmicas, que aí você vê cada pedrada, para não falar o mais popular, cada besteira que é assim de doer, é a cota de raça. Que tem, e não é pouco não, você vai postar aí muita gente contra. Pois é, mas a cota ela não é um privilégio da comunidade negra.
Primeiro, a cota é uma dívida externa do Estado brasileiro com esse povo que foi escravizado aqui. Aliás, com esse povo que foi sequestrado em seu continente, vem ao Brasil para trabalho forçoso em modelo e regime de escravidão. Não análogo, mas escravidão forçosa. E os negros que vivem hoje herdaram esses resquícios. Resquícios esses que quais são? A falta de oportunidade, o racismo, a exclusão social, diferentemente dos não negros, que herdaram os privilégios históricos, os privilégios sociais, os privilégios financeiros, os privilégios educacionais, os privilégios da saúde. Então, assim, há uma dicotopia nessa discussão que as pessoas questionam uma coisa que eles foram privilegiados em algum momento. Se você pega ali no início do século XVIII, você vai ver que houve uma cota para europeus falidos. Naquele projeto de eugenia social, a coroa combina com essas pessoas quebradas lá na Europa de vir para o Brasil na condição de ter sua terra, de ter sua repartição na produção, ter acesso à educação de qualidade a seus filhos que vinham para cá, ou seja, os primeiros cotistas são os europeus aqui no Brasil. E assim, no período de chegando à escravidão, pós-escravidão, ou seja, a Revolução Francesa, quando começa a empurrar o período de finalizar a escravidão, antecedendo isso, os brancos aqui do Brasil já começam a importar não negro para cá poder trabalhar, mas já com remuneração. E o que faz? Escoa os negros ao seu bel prazer e deixam para lá. Então, assim, discutir cota é uma questão muito sem sentido hoje, já que o não negro ele é cotista desde sempre. Se você pegar na década de 60 e 70, ali, houve uma lei lá no Sul, lá, a lei do boi, que era uma cota para filho de fazendeiro estudar ensino técnico, qualidade e universitário. Se você pegar, no Brasil tem a cota para filho de militar. Sempre teve essa cota. Sim. Sempre teve essa cota. No Brasil sempre teve cota para funcionários servidores públicos, lembra disso? Uhum. E tinha negro servidor público, não tinha uma parcela muito ínfima de pessoas. Então, assim, as cotas no Brasil elas sempre existiram. O problema foi quando o movimento negro reivindica as cotas raciais. Tem a história de... Só para você concluir o seu raciocínio, mas aqui pertinho da gente, eu gosto muito, aliás, pela temperatura, a família gosta, Friburgo. Nova Friburgo. Tem uma história interessantíssima de Nova Friburgo. Estou eu lá vendo inauguração, não. Aniversário do museu. Aniversário de fundação da colônia alemã. Eu falei, mas para aí, até eu venho a Friburgo com meu pai desde 1980. Aqui não é uma colônia suíça, que eu fui entender que também tem uma colônia alemã e, como você disse, com terras doadas pela coroa para esses alemães que vieram, assim como tantos outros vieram, como os próprios chineses também, que você vai para o sul. Aí você vai questionar as cotas raciais. E enquanto isso, naquele mesmo momento, naquele mesmo momento a gente estava aqui fazendo o quê? Promovendo a escravidão com a população negra. Essa é uma questão. A escravidão do negro aqui no Brasil ela foi um projeto. Né? Na verdade, Nogueira, a gente vai ter que entender o seguinte: o racismo é uma tecnologia, o racismo é um projeto de ocupação de espaço político de poder. Para isso foi necessário que houvesse uma estratégia para subalternizar essas pessoas negras aqui. E quando você está no papel de subalterno, você não consegue levantar a cabeça para dar o segundo passo. E 300 anos de subalternização, você recuperar isso em apenas 2, 3 anos, é um processo ainda que é muito longo. E essas discussões ainda vão ser muito necessárias. Tem alguns intelectuais importantes que fazem essa discussão de maneira muito mais séria e rígida. Entretanto, é necessário que os governos se empenhem no combate ao racismo de forma mais incisiva. Não só criando leis, mas fazendo com que elas sejam cumpridas de fato. Por último, agora a gente viu aí uma pessoa ser presa por racismo. Mas nós lá com o Disque Direitos Humanos já efetuamos 2 prisões durante 2022 até agora no racismo. Ou seja, você tem 3, 4 anos de Disque, você tem a Lei Caol, que é de 2008, 2003, se não me engano. Não recordo, assim, está muito tempo. Mas você tem esses anos todos de lei, você vem aqui em Campos, você tem 3 pessoas presas por racismo. Ou seja, é um crime inafiançável, imprescritível, mas que ninguém vai preso.
Se essa lei não é de fato cumprida, se as pessoas não vão presas, se não há um processo formativo lá na delegacia para os delegados, para os inspetores, o cara vai chegar lá, vai enquadrar como briga de vizinho, como entreveiro, como tudo, menos como racismo, para não prender a pessoa branca, porque eles acham humilhante demais ser preso por racismo. Para mim, não, nas medidas e proporções, o racismo deveria ser comparado à mesma coisa quando o cara não paga pensão. O cara não vai preso quando não paga pensão na hora? Não tem... pagou, vai embora, vai entrar aí. É a mesma coisa que você com o racismo. Mas cometeu, não tem conversa, não tem nem custódia, vai ficar lá. Vai ficar lá. Porque o racismo, ele fere a pessoa. Mas hoje o crime de racismo não tem fiança. Eu acabei de falar. É o que infiançável e imprescritível, mas ninguém vai preso. Mas não acontece sempre acontece. A prisão em si. O fato acontece. Mas a prisão não é efetuada. Por quê? As pessoas vão à delegacia, denunciam como racismo, chega lá, por falta de qualificação técnica e entendimento do que é isso, o cara enquadra como tudo, mesmo na 20A. Entendeu? Que é 7.716. Então, a mesma coisa acontece com a Lei Maria da Penha. Exatamente. O cara continua... Há uma tentativa de exatamente não deixar que se prossiga com aquele registro. Tem certeza? Pois é, porque o Brasil, cara, como eu falei, ele é construído a partir das construções de minorizar as pessoas. E esse processo de minorizar as pessoas, ele se dá a partir das mulheres, ele se dá a partir dos homens e mulheres negras, a partir dos indígenas, a partir dos ciganos, a partir dos grupos que eles vão chamar de minorizados socialmente. E esses grupos, quando emergem, quando vão fazer a denúncia, o próprio delegado que está do outro lado lá, ou o próprio, sei lá, oficial de polícia, que seja lá quem for, ele já é uma autoproteção cartesiana, que a gente vive uma sociedade completamente cartesiana. Então, subjetivamente, o cara já vai proteger o outro, porque, espera aí, por que eu vou prender porque ele bateu na mulher dele? É um problema dele na casa dele. É um problema dele na casa dele? Não, é um problema social. Quando um cidadão é ofendido, é atacado, ou é acometido a uma injustiça social, é problema da sociedade, não é problema daquela pessoa. Perfeito. São 7h38. Totinho Capoeira, sociólogo, teólogo e subsecretário de Igualdade Racial e Direitos Humanos, conversando com a gente. Vamos lá, vamos só embrear um pouco mais essa questão do racismo estrutural e fazer dessa pauta, dessa sua fala, uma espécie de alerta, de luz para quem ainda não acordou para essa questão. Em que medida esse racismo estrutural no Brasil vai além de opinião e de um comportamento isolado? Vai assim na má distribuição das igualdades, das oportunidades, dos recursos e de tudo mais. Você foi muito categórico falar do cimento, mas me fala como é que é essa coisa do racismo estrutural no Brasil e o que a gente pode, a gente como sociedade civil organizada, você lá com o poder instituído do Executivo Municipal, a gente aqui comunicação, quem está nos ouvindo no seu dia a dia também, o que a gente pode fazer para mudar isso? É possível mudar isso? Como é que destrói o cimento dessa coluna? Tem um autor chamado Silvio Luiz, né? Silvio Almeida. Por que é por causa daquele narrador? Silvio Almeida. Ele diz que o racismo estrutural ele está enraizado nas estruturas, na política, ele está enraizado na forma de pensar, está enraizado na forma de executar as políticas e de qual maneira isso funciona em detrimento de um grupo negro, favorecendo a um grupo não negro. Então ele diz o seguinte: todas essas estruturas elas estão viciadas com uma forma de pensar, ou seja, eles estão viciados, elas não querem mudar. Ou seja, é como se uma pessoa nascesse com uma anomalia e ela não quisesse fazer assim. Uma pessoa nasceu com um dedo a mais, mas ela acha bonitinho e não quer tirar mais. E o racismo está estruturado assim, é como se esse dedo tivesse aqui e todo mundo acha bonitinho e fala, não tira que ele é bonitinho, não tira que ele é bonitinho. E o racismo ele funciona isso, ele está nas estruturas públicas, ele está nas estruturas privadas, ele permeia por todos os espaços sociais, impedindo com que o negro tenha acesso a essa mesma estrutura. Isso vai se chamar de racismo estrutural. Tá? Já tem um outro autor, chamado Muniz Sodré, que ele diz o seguinte: espera aí, se a estrutura do Brasil funciona para dar errado, por que só o racismo deu certo na estrutura? Por exemplo, não está errado, de todo errado.
Entretanto, o que a gente responde para o Muniz Sodré e outros intelectuais respondem para ele é o seguinte: olha, o racismo ele está estruturado na forma do Brasil, onde ele prevê o quê? A manutenção de privilégio e a manutenção da mão de obra escrava, né, digamos assim, naquele, nem barato. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem o racismo estrutural. Um exemplo muito maluco, vocês vão entender. Você chega quinta-feira no mercado, se 4h30 da manhã, você vai ver aquele monte de homens e mulheres negros e negras carregando caixas e mais caixas de verdura, de legume, de fruta e tudo mais. Ao final do dia, se você chegar até ele, você vai ver que ele leva ali 10, 15, 20 reais no máximo, não sei quanto que é, mas é um salário pouco para descarregar um caminhão de cimento. E ele fica esperando encostar. Aquilo dali, você for pegar o trabalho de análogo à escravidão contemporânea, que são dos mais diversos, aquilo dali para mim se enquadra. Porque é 10, 15 reais para você descarregar várias caixas, vários pesos. Aquilo dali é uma forma que o racismo se apresenta para a gente. É uma forma estruturada a qual o racismo não deixa o cara passar daquilo dali. Você conseguir furar uma bolha, como eu, a Manu, entre outras pessoas furamos, e estar nesses espaços de poder falar, estar nesses espaços de poder apresentar esse modelo, a qual a estrutura apresenta, é muito difícil. Então, assim, não dá para tratar de forma igual aqueles que são tratados de forma desigual durante todos esses anos de enfrentamento ao racismo estrutural. A estrutura racista, ela se apresenta de várias formas. Aí você vai apresentar ela no racismo institucional. Por exemplo, racismo institucional. Por quê? No governo passado, desse rapaz que você falou que foi preso, tinha lá um cara lá que eles não queriam executar políticas públicas de promoção da igualdade social, porque eles falavam que o negro estava viciado em programas eventuais de assistência social. Olha só que loucura. Quem quer ficar recebendo R$500 por mês de um cheque ou de um Bolsa Família e viver com aquilo dali? Ninguém vive com aquilo dali. Nem o cara que é cachaceiro vive com aquilo dali. Porque não dá. Então, assim, discutir as instituições e a forma como ela se apresenta para inviabilizar o acesso do negro nesses espaços, eu acho que é a questão do seguinte, aí vem uma questão política. Eu acho que nós, negros, precisamos eleger negros e negras, não negros genéricos, como a gente tem na Câmara de Vereadores. Não negros genéricos. É porque os negros que a gente tem hoje aí, que a gente observa aqui em Campos, são negros convenientes, ou seja, são afroconvenientes. Eles querem ser negros em um determinado momento, mas não fazem a luta antirracista. Você vive uma sociedade racista, você não tem que ser, não se simpatizar pelo racismo, mas você tem que ser antirracista, né? A Angela Davis ela diz isso. Então, para a gente conseguir mudar esse modelo de racismo estrutural, Cláudio, não tem outro caminho a não ser elegendo pessoas. Você vê, quando o Paim foi senador, o CAO, ele criou a Lei CAO. É a única lei hoje vigente, basicamente, que prende pessoas, que é a Lei CAO 7.716. Não tem outra lei. Quando o Abdias Nascimento foi senador, gerou alguns projetos de lei. De lá para cá, não temos mais senadores, não temos mais governadores. Os deputados que a gente tem é um grupo muito pequeno ainda de deputados que tem que vencer toda uma bancada. Então, assim, quanto mais pessoas negras nesses espaços de poder, maior a possibilidade de enfrentar o racismo. Essa Câmara de Campos e o Brasil como um todo, a gente tem muita dificuldade de eleger, por exemplo, mulheres. Mulheres pretas, então esquece. A gente teve agora nessa eleição 2 mulheres negras muito importantes. Aí eu vou te desafiar agora. Eu e você e Beto, 3 homens aqui. Nós podemos falar sobre precariedade. Eu esqueço às vezes o termo, mas até isso a gente já começa a falhar. De menstruação. Precariedade? Você não tem para chegar lá na frente, discursar ali sobre, por exemplo, como que você vai arrumar um absolvente para as detentas, por exemplo. Para as mulheres como um todo, para as menores, para os detentos, para quem está em vulnerabilidade. Como que nós, homens, vamos defender essa pauta? Vai ficar muito superficial, não vai? Muito. Por exemplo, o problema de mulher, que acontece com as mulheres, é um problema provocado por nós, homens. Então, se nós, homens, formos propor essas políticas, a gente não vai propor a política adequada para essas mulheres. Deve ser as mulheres discutindo sobre mulheres, negros discutindo sobre negros, LGBTs discutindo sobre LGBTs. E as pessoas contra-hegemônicas, e nós, por exemplo, digamos assim, nós, homens, temos que apoiar todas essas pautas. As pessoas cis-héteros têm que apoiar a pauta LGBT. As pessoas não negras têm que apoiar a luta antirracistas.
As pessoas héteros, os homens, precisam apoiar as lutas das mulheres feministas. Eu vou dar um exemplo aqui. Em Campos, nós tivemos duas candidatas importantes, ao meu ver. Que uma foi a Natália, lá do PSOL, e a outra foi a Manu, do PDT. São duas potentes meninas negras, jovens, intelectuais, mães, ativistas, cada uma na sua área, e que tinham tudo para ocupar aqueles espaços ali e fazer uma luta feminista bacana. Entretanto, isso não foi possível devido ao modelo político que a gente vive, né? O modelo cartesiano impede com que essas pessoas sejam eleitas, porque uma eleição ela é muito cara, Cláudio. Ela é muito cara, mas é cara só no sentido financeiro, não. Ela é cara emocionalmente, ela é cara socialmente, ela é trabalhosa, forçosa demais. Então, assim, eu ainda vou continuar falando. A luta antirracista, ela passa pela ocupação de espaços de poderes. À medida que a gente não está nesses espaços representativos para decidir as nossas coisas, seja negros, seja mulheres, seja os originários com os indígenas, nós não teremos tanta potência de luta. Nós teremos nos espaços, cada um na sua trincheira de luta, nos movimentos sociais, a gente aqui no poder público, fazendo a nossa luta. E olha que o prefeito Vladimir Garotinho, ele é muito simpático à luta antirracista. Caso fosse outro prefeito, eu não acredito que eu estaria nessa gestão, eu não estaria na gestão. Porque fazer o que a gente faz é mexer com uma estrutura. E quando a gente mexe com a estrutura, muitas vezes o prefeito se incomoda com isso, que mexe com alguns aliados. Sim. E o prefeito Vladimir Garotinho, ele dá a gente autonomia para fazer esse trabalho e muitas vezes protege a gente também quando alguém dá uma espancadinha, né? Faz essa proteção. Então, assim, mas não são todos prefeitos que são simpáticos a essa luta. Essa é uma questão. Entendeu? Sim. E Campos tem umas coisas interessantes, né? De uma das últimas cidades a abolir a escravidão, foi a única cidade que ofereceu ao Brasil um presidente negro. E que não é falado, cara. Que ninguém fala. Ninguém fala. Foi engraçado, né, a chegada de Nilo Peçanha ali, porque ele era aquele cara que estava no meio do barulho e foi empossado ao ser vice. É um cara que tem uma história fantástica, né? Que vem ali do Morro do Coco. E a gente não vê as pessoas falando tanto nessa pessoa que conseguiu romper um paradigma, né? E aí, a gente vai falar de Nilo Peçanha, a gente vai falar de José do Patrocínio, porque foi um abolicionista. A gente vai falar de Luiz Gama, porque também foi um abolicionista na época. Sim. A gente fala de Zumbi dos Palmares, a gente fala de Andares dos Palmares, a gente fala de muitas pessoas, mas não se fala do Nilo Peçanha. Eu acho que as escolas municipais aqui de Campos deveriam abordar essa temática. Nós estamos ensinando que Pedro Álvares Cabral continua ensinando isso, porque Pedro Álvares que descobriu o Brasil, outro dia o cara falou na internet. Falou, cara, quem que sai num barco com a menor tecnologia possível e fica 4 meses perdido? Chega perdido, como? Ninguém fica 4 meses perdido, nem na carta náutica que era usada naquele tempo. Cara, é o que eu tô falando, bicho. Isso é uma história, uma caô. É um apagamento, né? A gente vai chamar isso de epistemicídio. Você fala isso sempre. Por quê? Porque eu sempre falo do epistemicídio. Porque é a maneira, uma das faces do racismo e do genocídio que propõe o apagamento, o não reconhecimento, a invisibilização do processo de saber cultural, entendeu? Da cultura não hegemônica. E aí isso se aplica aos indígenas, se aplica aos negros e se aplica às mulheres negras também. Então, eu posso falar de vários modelos ao qual o racismo se apresenta. Mas todos esses modelos ao qual o racismo se apresenta, ele está dentro de uma forma estruturada que esse racismo ele permeia no Brasil. E aí, vou voltar a repetir, a forma mais eficaz e equânime de combater o racismo estrutural é estando dentro da estrutura. E o problema é a gente estar dentro dessa estrutura. E como você vai estar dentro dessa estrutura se você não está ocupando um cargo de poder? Por exemplo, as pessoas falam assim, poxa, Totinho, você está no poder público. Eu estou no poder público, mas não estou no cargo de poder. Porque eu estou subsecretário. Para eu realizar qualquer questão, eu tenho que passar por um secretário que ele não é negro, ele não entende a discussão que eu vou fazer. E aí eu passo por um processo de convencimento. Eu tenho que convencer o secretário e depois tenho que convencer o prefeito. Então, assim, se eu estou secretário, era outra questão. Eu pulava um e ia direto no prefeito. Então, assim, se você for pegar todas as secretarias ou questões que discutem as questões raciais no município, ou é a coordenadoria, ou é um pequeno setor, ou é uma superintendência, ou é uma subsecretaria. Você não tem uma secretaria. O único lugar que tem uma secretaria assim, de grande porte, que faz um trabalho legal, é aqui do lado, que é Macaé.
É uma secretaria com dotação orçamentária, ao qual a secretária lá, uma companheira, a Ingrid, ela pode fazer o trabalho dela, assim, direto com o prefeito. Macaé ficou com 5 bilhões, você viu, para o ano que vem? É o dobro de Campos. Ó, tem várias mensagens aqui no Face, quero ler para você do chat aqui do Face. Sobre a questão menstrual, é pobreza menstrual. Pobreza menstrual. Dignidade menstrual, acho mais bonito até. E assim, aí você vai ler aqui rapidamente uma pesquisa, além de risco à saúde, que você usa ali uma série de material improvisado, né? Isso a gente estava falando, para quem chegou agora, a gente falou mais cedo, que a gente talvez não esteja no lugar de fala para um assunto como esse. Por isso, a importância de uma mulher na Câmara. Né? Enfim, olha, você sabe onde impacta, Totinho? Na educação. 25% das meninas do Brasil deixam de ir à escola por não terem acesso a absorvente. No período menstrual, sério. No período menstrual. Isso é fato. Quem vai? Como? Você fica lá... Como? Bicho. E se sente envergonhado quando não tem um recurso para comprar o absorvente adequado. Fica envergonhado. Então, assim, agora, como é que nós 3 homens aqui vai falar com não fala porque a gente não tem. A gente pode, assim, ajudar de alguma forma, mas, né? Então, por isso que a gente fala assim, o lugar de fala você lembrou muito bem, além da Manu, a Natália, que também foi muito bem votada, né? Também. Aqui, vamos lá, rapidamente, só para a gente fechar esse bloco aqui e voltar para a gente continuar falando agora assim, possíveis soluções, o que já está sendo feito e o que pode ser. Né? A gente aponta o problema, tenta a solução e no final a gente imagina o futuro. Aqui, Wanda Terezinha, bom dia a todos, nossos cumprimentos ao Totinho. Fica à vontade aí para responder. Bom dia, minha irmã. Beth Tudesco também, Renata Melila, outra fera também, veio aqui num certo tempo atrás, tem que voltar já, hein, Renata? Deu um depoimento aqui, né? Emocionou a nós todos. Ela falou, olha, eu terminei meus estudos, mas não foi com facilidade. Não é. Falei, como assim? Não, eu sofria preconceito no corredor, aqui, do lado da nossa casa, do lado da nossa parede, né, digamos assim. Falei, caramba! E foi emocionante o depoimento dela. Mas eu venci. Totinho, nossa referência contra o racismo. Parabéns, Renata. Renata Melila. Maurício Batista, bom dia. O racismo no Brasil é estrutural, pois se manifesta na forma como a sociedade, suas instituições e a cultura estão organizados e como essa estrutura perpetua desigualdades raciais. Enquanto ele completa aqui, enquanto as desculpas de brancos valerem, estaremos compactuando com o racismo, acompanhando a torcedora do Avaí, flagrada proferindo, rapaz, ofensas racistas e xenofóbicas, desculpa. Eu queria inventar uma palavra aqui antes. Recentemente, aquilo foi terrível, né? Para quem não viu, nas redes sociais está aí a torcedora discutindo, né? Ela era da onde? Da prefeitura ou do governo do estado? Não sei. Foi demitida. E aí começou a discutir. Aí no meio da discussão, ela olha a sua cor. Pois é, cara. Flávia Tancrete Pinto, bom dia. Nossa, estamos tendo uma aula de letramento racial. Obrigado, Totinho, por compartilhar esse rico conhecimento. Obrigado a vocês, obrigado pelo carinho, pela credibilidade. E a gente está aí tentando dar nossa singela contribuição aí nesse movimento. Olha, de todos esses que comentaram aqui, você sabe o que é legal? É que aí vem a minha esperança. Diz que o cara, quando é inteligente, não tem esperança, né? Ele tem. Mas eu tenho. Então não sou inteligente, mas também não faço questão, não. Todos esses que comentaram aqui são brancos. Pois é. O que é legal, que diz pra gente o quê? Que existe um caminho, existe a possibilidade. Cláudio, presta atenção. A luta antirracista, ela começa lá no período colônia. E quem inicia a luta anti-escravagista é um movimento branco. O Jornal 28, lembra?
que fazia aquela luta. Você vai pegar tantas e tantas pessoas não negras que não gostavam daquela luta, se juntou a José do Patrocínio, se juntou a Luiz Gama, se juntou a Rei Bolsas, se juntou a tantas e tantas outras infinidade de pessoas que estavam fazendo a luta antirracista para comprar, naquele momento, escravizados e dar a sua alforria. Ou seja, eu vou voltar a falar o que eu falei no início. A luta antirracista ela só vai conseguir ser plena o dia que o não negro abrir mão dos seus privilégios e entrar na luta também. E essas pessoas precisam entrar na luta. A luta da comunidade LGBT ela só vai avançar ainda mais o dia que nós, héteros, entendemos e não precisamos entender, mas respeitar as particularidades dessa comunidade e ir para a luta também. A luta das mulheres negras, a luta feminista, ela só vai conseguir avançar um pouco mais também a partir do momento que nós, homens, entendermos, respeitarmos e acompanharmos essa luta. Fazer uma base. Se não puder fazer uma base, fazer um apoio, uma base de apoio. Não uma base para carregar as mulheres nas costas, porque elas não precisam disso, mas uma base de apoio. Eu tenho falado aí, e eu tenho observado, eu vou até estudar sobre isso. Nos últimos 20 anos, as mulheres negras avançaram bastante na ocupação de espaço. Eu, Totinho, tenho uma percepção de que nos próximos 20 a 30, no máximo a 50 anos, essas mulheres, essas meninas, elas vão ocupar esse poder hegemônico. Elas vão estar ali. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que o primeiro passo tem sido dado aí, eu tenho visto o contorno da Benedita, e talvez se Benedita ela é senadora, a gente vai dar um grande passo, e se Benedita vai a senadora, acredito que ela puxa muitas deputadas federais. Esse é um projeto de ocupar esses espaços. Pô, Totinho, você não é do PT, você é do governo de Garotinho, sou do governo de Garotinho. Entretanto, eu sou um homem negro, macumbeiro, capoeirista de esquerda. Entendeu? Então, eu vou pensar com os meus ideais. Ocupar o espaço, Malcolm X já falava, você precisa ocupar o espaço se você quer transformar a estrutura. Entendeu? Então, acredito que essas meninas vão ocupar esse espaço. E a partir daí, a gente pensar em uma luta que ela tem uma equidade. Não dá para pensar. Não tem aquela máxima que diz que a gente deve tratar os desiguais na medida exata das desigualdades? A única maneira é ocupando esses espaços. Infelizmente, não tem outro caminho. A gente pode falar sobre o que quiser, a gente pode falar de letramento racial, a gente pode falar de educação antirracista, a gente pode falar de tantas e tantas e tantas infinidades. Nada disso terá resolução. Por exemplo, deveria ter uma lei prática de educação antirracista para profissionais de educação, saúde, cultura, para todos os profissionais da rede pública. Por quê? Muitas vezes, a pessoa começa a passar pelo racismo antes mesmo de chegar no médico, antes mesmo de entrar. Passa pela LGBTfobia antes de entrar. Passa pelo racismo religioso ou intolerância religiosa antes mesmo de entrar. Por quê? O próprio atendente que está ali na frente, por desconhecimento, ele fala uma palavra inadequada para aquele momento. Isso vai fazendo com que a pessoa... Você sabe o que é o racismo, de fato? Assim, é quando a pessoa se sente incomodada, quando alguém chama ele de preto, quando ele chama ele de negão, quando sente... Você se sentiu incomodado? Oh, peraí, rapaz, eu não te dou o direito de me chamar disso, por que você está falando isso? Teve um caso no desfile de 7 de setembro, alguém me perguntou por que eu não me posicionei. Primeiro, a pessoa que sofreu racismo não me procurou. Segundo, a pessoa que cometeu racismo também não me procurou. Ah, Totinho, mas o racismo é um problema da sociedade. Eu sei, mas eu preciso ser procurado enquanto poder público poder movimentar. Enquanto ativista do movimento negro, eu digo que a pessoa cometeu racismo sim. Ah, mas ele teve vontade? Ó, sem querer também é falta. Eu digo que aquela pessoa que cometeu racismo, no mínimo, ele foi imprudente ao falar aquilo. No mínimo ele foi imprudente. Não estou falando que é uma pessoa do mal, não estou falando que é uma pessoa ruim, não estou falando isso. Mas foi imprudente e cometeu racismo. Então, assim, mas ele cometeu porque ele falou, porque você é preto, não podia estar... Então, quer dizer que o preto tem que estar onde o sistema acha que ele tem que estar. Se o preto ele quer ser de direita, ele vai ser. Se o preto ele quer ser monarquista, ele vai ser. Se o preto quiser ser de esquerda, ele vai ser. Se o preto quiser ser o que for, ele vai ser, rapaz. Porque a gente vive um país onde a democracia nos dá liberdade para isso. E não é eu achar que a minha convicção pode determinar o que um preto, o que um branco vai ser, o que não vai ser. Então, assim, esse modelo que está estabelecido, que a gente vai chamar, é um modelo excludente, que ele faz parte de um projeto hegemônico que a gente vai chamar de racismo estrutural, sacou? Essa é a pegada. Não tem nada de mistério, não tem nada de palavras rebuscadas, não tem nada de difícil. É o simples, como diz o outro, para poder explicar e as pessoas entenderem o que é isso. Não tem outro caminho na luta antirracista se não tiver negros ocupando esses espaços. Não terá outro caminho na luta de direito das mulheres se não tiver essas mulheres ocupando os espaços. Você falou ainda cedo, que achou bacana, ver um debate interessante de meninas de direita e meninas de esquerda. Nós, do movimento negro, a gente fala o seguinte, entre a esquerda e a direita eu continuo preto. Entendeu?
Entre a esquerda e a direita e o preto. É isso. E, pô, nem a esquerda nem a direita vai saber o que eu tenho. Porque, assim, as pessoas têm uma ideia muito estranha de direita e esquerda, porque eu fico meio confuso também. Peraí, quando que surge o processo de direita e esquerda? Não é lá na França? Foi preto que estava lá discutindo? Era pobre que estava lá discutindo? Eram dois grupos hegemônicos da elite francesa, da elite daquela época, que discutia. Um era contra o outro, um estava na esquerda, outro estava na direita. Então, ou seja, até as discussões de esquerda e de direita é discussão classista, que a gente pode falar assim, hegemônica, cartesiana, pô. Onde se enquadra mulher, LGBT, negro, indígena, cigano nesse processo de discussão? Em lugar nenhum. Porque você não vê essas pessoas nos espaços de poder nem na direita nem na esquerda. Entendeu? E olha que eu estou falando aqui, assim, de cadeirinha. Então, assim, a gente vai precisar discutir isso. Ah, mas a democracia então, Quero entrar nessa seara aí, mas eu vou só te pedir que talvez seja, como você apontou aqui, onde está o caminho para a evolução, para a solução dessa... Não tem outro, não vejo outro caminho. Então nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, próximo bloco. Vamos tomar um café, a gente volta já. São 8h02 em Campos. A gente aqui no Folha no Ar conversando hoje com Totinho Capoeira, sociólogo, teólogo, subsecretário de Igualdade Racial e Direitos Humanos, ao vivo na Folha FM. Pausa rápida, a gente volta a seguir. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e também Radmed Diagnósticos por Imagem. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as